Separei aqui dois gráficos para te mostrar também como essa dinâmica já aconteceu, essa dinâmica de curto prazo, nas últimas duas crises internacionais que a gente teve, tá? E americanas. O que a gente consegue perceber aqui? Ó? A gente pode ver pela linha laranja. O que a gente consegue enxergar? O índice S&P 500. O que é o índice S&P 500? É o índice que busca ser o melhor representante do que está acontecendo com as ações nos Estados Unidos, certo? Então, se as ações americanas estão em queda, a gente vê essa linha laranja indo para baixo. Se as ações americanas estão em alta, a gente vê essa linha laranja indo para cima. Na linha azul, a gente vê a cotação do ouro em dólar, certo? E na linha vermelha, eu quero que você pare de prestar atenção nessa linha vermelha nesse primeiro momento, porque depois eu vou te explicar algo que talvez você já tenha ouvido falar por aí, mas é um grande mito, tá? O que acontece? O que a gente consegue perceber? Ó? Ali, ó, em 2000, quando houve o estouro da bolha das empresas de tecnologia, a bolha da internet, a gente viu tanto as ações americanas caírem, quanto o próprio ouro cair. Você pode perceber que esse processo durou mais ou menos um ano, tá? Um processo de queda tanto nas ações quanto no ouro. Um processo de curto prazo totalmente normal. À medida que o tempo foi passando, o que acontece? As ações americanas continuaram caindo e o ouro começou a valorizar. De forma que ele teve uma valorização total ali, até 2008 mais ou menos, na casa de 176% e continua valorizando, inclusive depois que as ações americanas voltaram a se valorizar. Por quê? Decora uma coisa muito simples, coloquial, nada culto aqui, mas que você nunca mais vai esquecer. Cachorro picado por cobra tem medo até de linguiça. Vinícius, o que isso tem a ver com investimentos? Muito simples. Quando você passa por uma queda desse tamanho, uma queda de 40%, mais de 40%, em uma economia desenvolvida, o estouro de uma bolha, você vê esse processo forte acontecendo, como está acontecendo agora. Em apenas 6 meses a gente vê uma queda de mais de 20% em diversas ações, algumas 50%, 60%, 70%. O investidor ele fica pensando assim, ó, bom, talvez o pior, nessa fase aqui onde já caiu bastante, talvez o pior já tenha passado, mas pode ser que tenha mais queda. Então eu vou investir em ações para capturar esse potencial de valorização que tem no longo prazo, mas eu também vou investir numa reserva de valor a mais provada com o passar do tempo, porque o investimento em ouro tem aproximadamente 5.000 anos. Até que pode chegar um determinado momento em que os investidores se sentem mais confortáveis e seguros com a economia e passem a vender um pouco do seu ouro, que não aconteceu aqui, porque ele continuou subindo vertiginosamente por conta do cenário naquele momento, tá? Em 2008 para frente, a gente consegue enxergar a mesma dinâmica. Olha só, a gente vê as ações americanas caindo na linha laranja e a gente vê também o ouro se desvalorizando por bons meses, certo? De forma que ele só foi começar a se valorizar depois que ele passou essa crise de liquidez nesse primeiro momento. E ele se valorizou aí mais de 100% no intervalo de 1, 2, 3 anos, tá? E ele continuou se valorizando mesmo num período em que as ações americanas já tinham voltado a se valorizar. Você percebe? Então, o que acontece? Essa crise de liquidez é normal, joga inclusive o preço do ouro para baixo no curto prazo e, se você está entendendo o que eu estou te mostrando nesse vídeo, caso a crise piore, o ouro se valoriza fortemente no longo prazo. Então, o momento atual, ao invés de você ficar com dúvida, poxa, será que essa antiação internacional, que é o ouro, serve mesmo? Será que dessa vez é diferente? Esquece essa bobagem, isso é um processo totalmente normal, uma crise de liquidez, tem que vender por causa das chamadas de margem, tem que pagar a dívida lá dos especuladores alavancados, depois o processo começa a acontecer. O ouro dá tempo da gente se expor no momento de piora de crise, um tempo da gente inclusive aumentar a posição. O dólar não dá, ele é muito rápido, né? E quando a gente vê as ações caindo, o dólar já começa a subir e assim por diante, embora não seja um processo necessariamente instantâneo. Então, eu enxergo essa desvalorização momentânea do ouro como uma grande oportunidade de você se expor mais ou de você iniciar sua exposição se você não tem e você investe em ações.